1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 13. E depois leremos também primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 52. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante. Eu convido a todos, reverentemente, se colocarem em pé. Deus vai nos falar pela sua palavra. Diz assim a Escritura, a partir do versículo 13, acerca da segunda vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, o assunto. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Paulo, pelo Espírito, usa aqui um eufemismo. Dormir aqui é morrer. Dos que já morreram ou já dormem. Para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, isto é, aos que morreram, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, e ouvida a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Agora 1 Coríntios, um pouco para trás, você vai achar a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 52. Trata deste mesmo assunto, o arrebatamento da igreja. Diz assim a Escritura: mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, isto é, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Que Deus abençoe esta palavra ao nosso espírito. Vamos orar. Graças te damos, ó Pai, por esta porção da tua palavra. Graças te damos, Senhor, por estas escrituras inspiradas. Ó Deus, muito obrigado pela bendita esperança do arrebatamento dos santos. Maranata tem sido a nossa oração e mais uma vez nós oramos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Queremos, ó Pai, estar para sempre com o Senhor. Por isso abrevia estes dias, consuma a tua obra no meio dos anos finais. E, ó Senhor, venha para nos levar, nos tirar, nos arrebatar, nos transportar para o teu reino. Pai, muito obrigado por esta porção que vamos meditar. Abre agora o nosso entendimento. Abre agora, Senhor, os nossos olhos espirituais e também os ouvidos espirituais dos que ouvirão por estas fitas também, ó Pai. Faz, Senhor, uma obra gloriosa nesta igreja. Que esses que estão me ouvindo aqui pelo rádio, pelas fitas, nenhum, Senhor, seja deixado para trás no glorioso dia do arrebatamento da igreja. Ó Pai, mas que todos alcancem a estatura de varão perfeito, de corpo de Cristo, para que sejamos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares, e assim estarmos para sempre com o Senhor. Pai, nós oramos assim, na nossa esperança bendita, em um nome glorioso de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos queridos, nós estamos dando sequência a esses estudos sobre a segunda vinda de Cristo. E dentro da segunda vinda de Cristo, eu creio que o assunto mais palpitante para aquele que já nasceu de novo é o arrebatamento da igreja. A nossa esperança
é que Jesus venha muito breve. Porque este mundo está ficando cada vez mais complicado viver nele. A poluição aumentando, a violência cada vez mais, desemprego, fome, miséria, desamor, confusão. E quando nós vemos todas estas coisas, o nosso coração diz: Maranata, vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Maranata é uma expressão da língua bíblica, né, do aramaico, que significa: ora vem Senhor Jesus. Literalmente é: nosso Senhor, venha. É uma expressão da alma, uma oração. E os crentes antigos da Bíblia oravam: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós também devemos orar, porque Jesus está voltando, e Ele está voltando exatamente para aqueles que aguardam a sua vinda, que amam a sua vinda. E se você não ama a vinda do Senhor, eu acho que você precisa passar a amar a vinda do Senhor. Você deve estar preocupado exatamente em se preparar para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho no meu coração já alguns dias lhes falar, antes de ministrar esta palavra, lhes falar a respeito de uma visão. Eu vou contar muito rapidamente esta visão. Quem a teve foi o pastor Matias. Este veio através de um sonho. Eu já falei à igreja, mas nós temos muita gente nova. Isto aconteceu há alguns anos atrás. Pastor Matias, uma noite, deitou e começou a ter um sonho que o perturbou muito. Ele praticamente lutou a noite inteira. É como se alguma coisa quisesse impedir ele de ter este sonho. Somente 6 horas da manhã é que parece que terminou aquela coisa toda, aquele sonho, e ele veio então a descansar e até dormir um pouco mais nesta ocasião. Isso já tem algum tempo. E o pastor Matias, naquele sonho, ele via esta igreja, muitos irmãos desta igreja, muitas pessoas, uma multidão muito grande, e eu estava à frente. Eu conto isto para a glória de Deus, mas para que você possa se situar dentro disso que nós estamos ministrando. E eu estava à frente daquela multidão, e nós estávamos num lugar, e eu liderava esta multidão. E estavam ali pastor Matias e outras, muita gente conhecida dele. E eu andava rapidamente por um caminho, uma espécie de uma trilha, um caminho. E eu dizia às pessoas: olham vocês, prestem atenção, ande por onde eu estou andando. Por onde eu estou andando é seguro, venha por onde eu estou indicando, me sigam. Não saiam desta trilha, porque se vocês saírem para os lados, neste lugar há muitas areias movediças, e se alguém cair nessas areias movediças, ele vai afundar, e nós não temos tempo para ir lá socorrer ninguém, nós não vamos socorrer ninguém. Andem, porque o tempo está esgotando. E o sol estava se pondo, era como se fosse 5 horas da tarde. Ele olhava e via o sol se pondo, como se fosse 5 horas da tarde, o sol já declinando. E eu andava muito assim, a passos firmes. E ele andava atrás de mim. Ele queria cuidar da sua vida, de trilhar aquela trilha. E algumas pessoas não davam ouvido àquilo que eu dizia e saía como que para fora e começavam a se afundar e gritavam, e algumas pessoas ficavam indecisas, e eu dizia: não vão atrás, porque se vocês vão afundar também. Andem por esse caminho. E nós andávamos rapidamente. E aquelas pessoas que se metiam se desviavam, afundavam naqueles lamaçais, naqueles lugares de areias movediças. E nós andávamos aquela multidão por aquele caminho. E a visão mudou, em seguida a visão mudou, nós estávamos como que passando como uma pastagem. Muitos pastos assim do lado, do outro. E naquele lugar havia muitas toceiras de capim, muitas toceiras, é o que a gente costuma dizer, né? Toceiras de capim, e eu dizia: olha, sigam por onde eu estou indo, que aqui é seguro. Se vocês saírem para os lados aí, nestas toceiras existem serpentes venenosas e elas vão picar, e quem for picado vai morrer. Nós não vamos socorrer, não há tempo para socorrer.
não saiam deste caminho, não vão para lá. E eu andava rapidamente, e comigo a grande multidão andava, mas algumas pessoas saíam para fora e iam como que andando fora daquele trilho, fora daquela estrada que eu estava indicando, e era picado por serpentes. Ao mesmo tempo aparecia ao longe uma mulher com as roupas estranhas e com uns chocalhos, alguma coisa que chamava as pessoas, chocalhava aquilo tudo e dizia: venham por aqui, venham por aqui. Eu dizia: não vão, porque tem serpentes e vocês vão ser picados e vocês vão acabar morrendo. E algumas pessoas não me ouviam e iam, e a grande maioria perseguia naquele caminho, e nós andávamos, e o dia já estava declinando. Nessa altura o sol já tinha se posto, e eu andava a passos firmes e rapidamente. Quando nós então chegamos numa região onde havia tido uma grande queimada, havia tido uma queimada e tinha muitos tocos e alguns galhos de árvores pontiagudos, e já estava anoitecendo, já estava caindo a noite. E eu disse à multidão, falei: olha, nós vamos passar, andem atrás de mim, porque eu sei o caminho. Nós vamos passar por uma trilha, não entre no meio deste lugar, porque vocês vão ficar feridos por estes pedaços de pau pontiagudos que ficaram tudo preto ali, e as pessoas não conseguiam ver. E eu chegava naquele lugar, eu começava a contornar, e as pessoas iam atrás de mim, e nós passávamos por aquele lugar, e nisto já era noite, já estava praticamente escurecendo, e nós passamos por aquele terceiro lugar. E quando nós terminamos de passar por aquele lugar, algumas pessoas embrenharam, não me ouviam, enfiaram por lá, se espetaram, ficaram por lá, caídos no meio deste lugar. E nós chegamos então ao quarto lugar. Nós estávamos indo para um lugar onde haveria refúgio, onde haveria proteção. E só eu sabia guiar aquele povo, sabia como chegar naquele lugar. Então eu dizia: olha, nós não temos condições de socorrer ninguém. Andem atrás de mim e vocês não vão ser tragados ou feridos. Chegamos num terceiro lugar, e neste lugar era um lugar, tinha uma passagem, e também como se fosse assim pastos, mas já estava de noite. E neste lugar eu disse: agora nós vamos passar por aqui. Vão aparecer do lado direito e do lado esquerdo grandes animais, ursos, gorilas e também leões. Mas se vocês andarem por onde eu estou andando nesta trilha, não precisam ter medos, porque eles não vão poder nos tocar. Mas se vocês saírem, vocês serão tocados. E de repente começava a aparecer enormes ursos, leões de um lado, urso e gorilas enormes que gritavam, urravam. E eu dizia: não tenham medo, apenas continue andando, me seguindo. E neste momento então nós estávamos aproximando do lugar de refúgio, e o pastor Matias acordou. Irmãos, eu estou compartilhando isto porque eu estou ministrando a palavra de Deus, e esta igreja, o pastor Laércio, eu, os outros pastores, nós temos ministrado um caminho, o caminho da salvação, que é através do novo nascimento e da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu gostaria que você levasse a palavra de Deus a sério, a palavra que tem sido pregada nesta igreja, ensinada nesta igreja, as direções que têm sido dadas. Irmãos, nós não estamos brincando de igreja, estamos aqui, eu tenho uma consciência muito séria que nós estamos vivendo os últimos anos que nos separam da volta de Jesus, e estes são dias difíceis, são dias trabalhosos. A Bíblia diz que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, que as pessoas seriam escarnecedoras, arrogantes, atrevidas, cheios de si, procurariam amontoar para si mestres, doutores, e desviariam o ouvido da sã doutrina, da verdade, não suportariam a sã doutrina e a verdade. E nós estamos nesta caminhada, e eu gostaria que você chegasse comigo neste lugar. Foi um sonho muito significativo, o Senhor me testificou este sonho. O Senhor já tem mostrado outras coisas, tem falado outras coisas, quem sabe mais para frente eu compartilhe alguma coisa a mais com os irmãos, mais ou menos neste sentido, mas eu estou compartilhando isto para que você se aperceba que nós não estamos aqui
com outra finalidade, senão de preparar esta igreja para o arrebatamento. Amém? Você não está aqui por acaso, meu amado. Você que chegou há pouco tempo. Deus te ama com um amor tremendo, um amor eterno. Ele te trouxe para cá, Ele está te limpando, Ele está te aperfeiçoando, tirando as máculas, rugas. Ele está te transformando, moldando com uma grande finalidade de você participar do corpo de Cristo. Sendo membro do corpo de Cristo, você ser um dos vitoriosos que vai ser levado no arrebatamento da igreja. A partir de hoje, que eu vou ministrar o arrebatamento da igreja, as coisas vão ficando cada vez mais claras para você. Então, a partir de hoje, não deixe de vir absolutamente. Satanás vai fazer tudo para que você não acompanhe estes estudos, mas resista, faça todo o esforço, venha. Muitas coisas podem acontecer para que você não receba esta palavra, mas não deixe de receber, irmãos. Lute, porque esta palavra vai fazer a diferença entre você ficar e você partir no dia que Cristo vier buscar a igreja. Amém? Então, com esta palavra, mais no sentido de confortar o coração dos irmãos, nós vamos começar hoje a falar do arrebatamento. Eu enfoco o arrebatamento da igreja em dois ângulos. O primeiro é o ângulo visto da terra para o céu. É esse que nós vamos começar a meditar hoje. Esses textos que nós examinamos aqui, nós vemos o arrebatamento daqui para lá, ou seja, da terra para o céu. E na sequência nós estaremos meditando do arrebatamento visto dos céus para a terra, de cima para baixo, que é um estudo glorioso da palavra de Deus que nós vamos dar a partir de agora. Então, veja bem, deixa a sua Bíblia aberta aí em 1 Tessalonicenses 4, que é o texto básico, como também 1 Coríntios, capítulo 15. Irmãos, Jesus disse que iria voltar. Jesus, quando ele celebrou a última ceia, no Evangelho de João, a partir do capítulo 14, 15, 16, 17, nós temos ali aquela íntima comunhão com Jesus, Jesus derramando o seu coração, dando as últimas instruções, falando da vinda do Espírito Santo, consolando os discípulos, dizendo que seria melhor que ele fosse, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria, mas o Espírito Santo viria, os guiaria em toda a verdade, os ajudaria, revelaria as coisas vindouras, inclusive revelação profética. Enfim, Jesus começa a conversar, e no capítulo 14, que é onde logo em seguida a ceia, ele começa a falar com os discípulos, a última ceia, naquela noite que ele foi preso, Jesus abrindo o seu coração, ele diz no capítulo 14 de João, a partir do versículo 1, os 3 primeiros versículos eu vou citar de cor. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, não perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Que coisa gloriosa, Jesus dizendo isso para os discípulos e para nós. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, disse Jesus. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, virei segunda vez. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus disse que ele viria segunda vez. Ele diz: virei outra vez. Amém? Jesus disse que viria, e Jesus não é homem para mentir. Jesus nunca mentiu, ele disse que viria segunda vez. Ele também fala disso em Mateus 24, nós já examinamos isto, quando os discípulos vêm e perguntam a Jesus, depois que Jesus faz aquela afirmação de que não se deixaria pedra sobre pedra, ali no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntam: Senhor, que sinal, quando ocorrerão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus não tinha ido, eles queriam saber os sinais que marcariam a segunda vinda de Jesus, porque Jesus tinha dito algo nesse sentido, que ele viria, isso 2 dias antes de ser preso, mas na noite em que ele foi preso, ele disse que viria outra vez e nos levaria para junto dele, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também junto dele. Jesus disse que viria. Esse texto que nós lemos aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o Espírito Santo revela a Paulo que Jesus virá.
Ele virá com aqueles que já morreram, com aqueles que morreram em Cristo, que aqueles que estão com Cristo aguardando o arrebatamento da igreja. Irmãos, esse texto diz que Jesus virá, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele, Jesus. Quando Jesus voltar, todos os que estão nos céus aguardando o arrebatamento vão voltar com Jesus, isto é, os seus espíritos e almas voltarão para receber um corpo ressurreto e glorificado. É a ressurreição. Eu vou abordar este assunto mais para frente. Quando eu estiver mais para frente, eu vou falar sobre a primeira e segunda ressurreição e vou explicar bem este assunto. Mas eles vão voltar. A Bíblia diz, o Espírito Santo diz, também os anjos confirmaram que Jesus haveria de voltar. Lá no livro de Atos, no capítulo 1, os primeiros versículos do capítulo 1 de Atos, nos conta a narrativa de que Jesus estava ali com mais de 500 pessoas, né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 6, ele diz que estavam presentes quando Jesus subiu ao céu, lentamente, quando ele foi assunto ao céu, foi levado ao céu. Eles estavam mais de 500 irmãos, aquela pequena multidão estava ali vendo, e Jesus foi dando as últimas instruções e começou a subir, depois de passar 40 dias, depois da sua ressurreição, e até que veio uma nuvem, o tomou, o encobriu, e os discípulos e aqueles apóstolos, aquelas pessoas ficaram olhando para cima, para ver se achava mais alguma coisa ali, quando eles foram despertos por 2 anjos, 2 varões, diz Atos capítulo 1, com vestes resplandecentes, portanto são anjos, e despertaram os discípulos e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que viste subir, virá do mesmo modo como o viste ir. Jesus voltará. Ele disse que voltaria, o Espírito Santo disse que ele voltaria, os anjos disseram que ele voltaria, e nós sabemos que ele vai voltar. Há alguma dúvida sobre isso? Não. Para aqueles que amam o Senhor, nós aguardamos a segunda vinda de Cristo. Isso pode parecer loucura para as pessoas aí fora que não compreendem a Bíblia, não compreendem a palavra de Deus e até nem creem na palavra de Deus. Para eles, Jesus é um Jesus histórico, morreu e dizem que morreu e ressuscitou e subiu, foi para o céu. Mas sobre esse negócio dele voltar, irmãos, muito brevemente Jesus voltar. Não há dúvida que Jesus vai voltar. Ele disse que voltaria. O arrebatamento da igreja, a palavra arrebatamento, nós não encontramos na Bíblia a palavra arrebatamento, mas sim o tempo verbal arrebatar, conforme nós vemos aqui no versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E a palavra arrebatar, ou o verbo arrebatar, ou a palavra arrebatamento, significa arrancar com força ou violência, enlevar. Então o arrebatamento vai ser aquele momento glorioso em que Deus, mediante Jesus, vai arrancar a sua igreja com força deste mundo, como diz o pastor Laércio, desse mundo podre, sujo e corrompido, né, conforme ele costuma citar, e é verdade. E o Senhor então virá arrancar a sua igreja com força, com poder, né, ressuscitando os mortos, transformando os vivos e arrancando a sua igreja, arrebatando a sua igreja, enlevando a sua igreja, porque arrebatamento quer dizer enlevar. Então ele vai elevar ou enlevar a igreja, tirando-a deste caos, deste mundo, para que o diabo então assumir o controle deste mundo e levar este mundo a um alto nível de iniquidade, a um nível de colheita. Amados, arrebatamento então vai ser este momento. Jesus então virá. Esse texto nos diz assim, Paulo escrevendo pelo Espírito Santo, ele diz: irmãos, não queremos que sejais ignorantes acerca dos que dormem, os que já morreram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará
a trazer juntamente com ele. Irmãos, as pessoas que dormiram em Cristo, que estavam preparadas para esse dia, vão voltar com o Senhor Jesus. E aqui nós queremos fazer a primeira diferença entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo. Em Apocalipse 1:7 está escrito: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Está escrito isto, referindo-se a Jesus. Então este versículo de Apocalipse 1:7 não se trata do arrebatamento. No arrebatamento, ninguém verá Jesus. Assim como quando Jesus subiu, irmãos, nenhum ímpio, nenhuma pessoa que não era nascido de novo, não era do Senhor, viu Jesus subir. Jesus subiu à vista dos seus discípulos, à vista da sua igreja que ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E foram só menos de 120 lá dos mais de 500. Mas somente estes viram Jesus subindo lentamente. O mundo não viu. Os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus, Pôncio Pilatos, os soldados, ninguém viu Jesus subir. A mesma coisa, quando Jesus voltar, as pessoas do mundo não verão a Jesus. Mesmo porque esse texto diz que Jesus não virá à terra no arrebatamento da igreja. Jesus virá e parará nos ares. Observe o versículo 17. Diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que ressuscitaram, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta palavra ares aqui é o cosmos, é a estratosfera. Jesus virá e parará num determinado lugar, que nós não sabemos quanto. É nós que vamos subir e encontrar o Senhor nos ares. Jesus não virá à terra, ele não porá os seus pés na terra quando ele vier buscar a igreja. E quando nós falamos de arrebatamento da igreja, nós não estamos falando de denominações, de religiões. Não estamos falando da Igreja Batista Betel, não estamos falando da Igreja Metodista, Adventista, Presbiteriana, Católica, enfim, de nenhuma denominação. Nós estamos falando da Igreja do Senhor Jesus, que é formada por todos aqueles que nasceram de novo, que fizeram uma aliança com Deus no sangue de Cristo, e que estão vivendo uma vida preparada para este momento. Isto aí é o que é a igreja. A igreja é formada de salvos de todos os lugares que realmente nasceram de novo e estão preparados para este momento. Então Jesus virá nos ares, ele parará nos ares, ele não descerá à terra. Depois que ele arrebatar a igreja, aí então vai acontecer aquele período trágico que nós vamos ver mais para frente, chamado a Grande Tribulação. 3 anos e meio de grande tribulação, mas a igreja está fora. A igreja não passará pela grande tribulação, ela será tirada, aleluias, antes, não é? Mas depois então Jesus voltará com a igreja. Quando Jesus voltar com a igreja, vai se cumprir o que está escrito em Zacarias, capítulo 14. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento. Zacarias, capítulo 14, versículo 5, a parte final deste versículo é escatológica, todo esse capítulo 14, 12, 13, 14. Versículo 5, a parte final, diz que: então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Quando Jesus voltar, ele voltará com os santos, isto é, com a igreja. E nesta ocasião ele porá os seus pés no Monte das Oliveiras. Versículo 4, diz assim: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido, isto é, partido ao meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Irmãos, quando Jesus voltar e todo olho o verá, nesta ocasião ele voltará com a igreja. Ele virá antes para levar a igreja, arrebatar a igreja.
3 anos e meio antes, segundo o meu modo de entender a palavra profética. Alguns dizem que será 7 anos antes, mas eu vou provar para os irmãos na Bíblia que não será 7 anos antes, mas vai ser 3 anos e meio antes. Aleluia se for 7. Se eu estiver enganado, glória a Deus por isso. Melhor ainda, 3 anos e meio mais cedo. Mas como eu entendo que não estudo a palavra de Deus, estou indicando esse caminho, estou indicando esta verdade bíblica da maneira que a compreendo. Então quero dizer aos irmãos que Jesus voltará primeiro para buscar a igreja. É nesta ocasião é que vai haver o arrebatamento. O que vai acontecer no arrebatamento? O que vai acontecer, irmãos, vai ser um caos neste mundo. Este cântico que nós cantamos, e nem sei se vamos poder cantar hoje, o mercado está vazio. Este cântico, ele retrata exatamente o arrebatamento da igreja, depois do arrebatamento da igreja, né? Não sei porque alguns estão rindo aí, mas não sei, podemos cantar, pastor? Não vamos poder cantar, mas vamos sim. Eu acho que os irmãos conhecem tão bem esse cântico que nós vamos cantar com toda alegria. O pastor Adalberto toca e nós cantamos. Amém, pastor Adalberto? Precisamos da sua ajuda. Irmãos, este cântico, ele retrata exatamente o que vai acontecer no arrebatamento, ou após o arrebatamento. Ele é baseado numa visão que Deus deu a Olav Rod. Olav Rod foi um missionário cristão que viveu na Noruega, na cidade de Bergen, na Noruega. E em 1952, no dia 12 de dezembro, ele teve uma visão, uma quinta-feira, às 9 horas da manhã, quando ele estava orando com um irmão. E não estava pensando neste assunto, e de repente Deus mostrou a ele como se fosse numa fita de cinema, num filme assim, o que se seguiu ao arrebatamento, as pessoas desaparecendo e subindo, né? E a coisa foi tremenda, e o que se seguiu ali, e é relatado então, quando nós cantamos lá, o mercado está vazio, os trens sem o seu, o avião sem o seu piloto, voa, cai, e esborracha lá no chão os trens. Por quê? Vai acontecer exatamente isso. Imagine você, aquele cristão, está ali louvando a Deus, né, viajando ali naquela autoestrada ou naquela rodovia, e de repente ele ouve a voz: fulano, sobe. Imediatamente ele vai subir, e aquele carro vai continuar andando, e vai bater num outro. E vai ser aquela coisa, os aviões sem o seu piloto, exatamente, se aquele piloto é crente, está preparado com aquele enorme daquele Boeing lá no piloto automático, né, está voando, e de repente o Senhor chama aquele piloto, e ele desaparece, ele vai mais rápido, porque ele já está mais lá em cima, né, e já está lá a 12 mil metros de altura e tal, já vai chegando mais cedo lá no arrebatamento. E ele desaparece, e aquele avião vai cair. Aquele avião vai esborrachar. Foi a visão que Deus mostrou ao Olav Rod. Os trens desgovernados, batendo, desastres no hemisfério norte e no hemisfério sul. Vai haver um caos mundial com o arrebatamento da igreja. As pessoas, as autoridades vão ficar e vão chegar à seguinte conclusão: essas coisas são atribuídas aos crentes, aos fanáticos. É isto que é relatado naquela visão. E vai ser proibido o culto exatamente porque senão pode ocorrer essa catástrofe outra vez. Coisas espantosas. As pessoas estão conversando, de repente desaparece. A Bíblia nos fala em Lucas, irmãos, que 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Uma cena diurna. Dois estarão na cama dormindo, uma cena noturna. Um será tomado e o outro será deixado. O marido fica, a mulher vai. O pai vai, o filho fica. Um será tomado e o outro será deixado. Uma cena diurna e uma cena noturna. Por quê? Porque quando houver o arrebatamento, se for 9 horas da manhã no Brasil, será 9 horas da noite no Japão. Será um lugar, será noite, outro lugar será dia. Por isso Jesus descreve em Lucas capítulo 21, uma cena diurna e uma cena noturna. 2 mulheres estarão no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Isso é o arrebatamento da igreja. E as pessoas vão ficar desesperadas. Por quê? Porque ninguém mais vai ser arrebatado, sumiram. Crianças vão desaparecer. A confusão vai ficar generalizada na face da terra. Políticos, industriais,
militares, donas de casas, né? Uns indo e outros ficando. Isto vai ser um caos total. As pessoas não vão ver, mas vão saber. Então estas fitas, nesta ocasião, vai ser de grande ajuda. Você que vai ficar aí para trás, você que ficou, né? Vamos colocar assim, você que já ficou, você vai ouvir essas fitas. Então preste atenção naquilo que nós vamos falar logo mais, quando falarmos da grande tribulação. As providências que você vai ter que tomar. Porque a partir daí ninguém mais será tomado, ninguém mais será arrebatado. Perdeu-se a oportunidade. E então, irmãos, o arrebatamento da igreja é descrito aqui. O Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado. Deus vai dar uma ordem, Jesus vai dar um comando. Chegou a hora, fulano, suba. Chegou a hora, quando você ouvir o seu nome, Valtenir, suba. Né? Como José tem muitos, vai ser um José bem individualizado, só você que vai ouvir aquela voz. Chegou a hora, suba. Imediatamente você será transformado num momento. A palavra no grego aqui é num átomo. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Os que estiverem vivos serão transformados. Primeiro os que morreram serão ressuscitados. Os que morreram ressuscitarão primeiro, diz a palavra. Deus os tornará a trazer juntamente com Cristo. O espírito e a alma daquele que morreu em Cristo vai descer e ele vai receber um corpo novo. Não mais um corpo mortal, não mais um corpo corruptível, deteriorável, mas um corpo semelhante ao corpo que Jesus tinha. É isso que está escrito na palavra. Volte um pouquinho, se você está em Tessalonicenses, deixe marcando aí, vai em Filipenses, volte algumas páginas, no capítulo 3 de Filipenses, versículo 20 e 21, nós lemos assim: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Irmãos, nós estamos aguardando, né, da nossa pátria, o Salvador Jesus Cristo, que vai transformar o corpo da nossa humilhação. O que é corpo da nossa humilhação? Este corpo físico, este corpo deteriorável, esse corpo que fica doente, né, sofre calor, frio, essa confusão toda. E quando nós morremos, o que acontece com o nosso corpo? Ele se transforma, ele se corrompe, é a corrupção. E isso tudo vai acabar. Nós vamos receber não mais um corpo atômico, mas um corpo glorificado, semelhante ao corpo que Jesus tinha, para ser conforme, isto é, igual, conforme, de conformidade, igual àquele que Jesus ressuscitou com ele. Quando Jesus estava aqui, irmãos, ele tinha um corpo como nós, um corpo sujeito à dor, à doença, né? À enfermidade, enfim, à morte, a tudo isto. Mas quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo glorificado. O seu corpo era um corpo visível, palpável, porque Jesus, quando apareceu no meio dos discípulos, estando as portas fechadas, ele disse: paz seja convosco. Os discípulos disseram: é um fantasma. Aí ele disse: veja, não sou um fantasma, olhe para mim, chegue aqui, aperte, veja que eu tenho carne e ossos. Não é verdade? E já pediu alguma coisa para comer, e deram para ele um favo de mel, né? E ele comeu um pedaço de mel, um favo de mel, comeu também um pedaço de peixe. É este corpo, mas ao mesmo tempo ele aparecia e desaparecia dos lugares. Não é mais um corpo sujeito ao tempo e ao espaço, mas um corpo glorificado, imortal, revestido da imortalidade. Este corpo é que Jesus virá trazer para aqueles que morreram. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro com este corpo incorruptível. E nós, que estivermos vivos, seremos revestidos de imortalidade. Nós não vamos morrer para depois ser ressuscitados. Nós vamos ser revestidos de imortalidade. Irmãos, a Bíblia fala que há um grupo de pessoas. Se você chegar e dizer isto por aí, fora, as pessoas vão achar que você está louco. Mas a Bíblia fala de uma multidão
de pessoas que não provarão a morte física. É a última geração, a geração que será transformada no momento, num abrir e fechar de olhos, conforme 1 Coríntios 15, versículos 50 a 52. Ao som da última trombeta, que é a trombeta que convoca a igreja para o arrebatamento. Irmãos, eu creio que nós somos esta geração. E nós somos a última geração. Foi a primeira ministração que eu fiz aqui. Nós somos a última geração. E Jesus disse que essa geração que visse todas essas coisas não passaria sem que tudo se cumpra. E nós entendemos que somos essa última geração, portanto somos a geração do arrebatamento. Nós estamos esperando não é a morte, nós estamos esperando o arrebatamento. A nossa transformação do corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, para podermos subirmos e estarmos para sempre com o Senhor. Este dia glorioso se aproxima. E ele se dará conforme nós lemos aqui nesse texto de 1 Tessalonicenses. Diz o apóstolo Paulo, por revelação do Espírito Santo, no versículo 15: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já morreram, os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande grito, e ouvida a voz do arcanjo. Eu mais para frente vou mostrar para os irmãos que arcanjo é este, e por que é que vai se ouvir a voz do arcanjo. Mais para frente nós vamos ministrar. E ao som da trombeta de Deus, que Paulo diz em 1 Coríntios, ao ressoar a última trombeta, a sétima e última trombeta, que está lá no capítulo 11 do Apocalipse, a partir do versículo 15, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Dois grupos, os ressurretos e os transformados, subirão a encontrar o Senhor nos ares. Se você nunca voou de avião, você vai ter uma experiência muito mais gloriosa do que voar de avião. Você vai ser levado pelo Senhor a encontrar o Senhor nos ares. Irmãos, nós vamos encontrar os nossos amigos. Eu quero ver essa igreja toda subindo. Todos os irmãos, você que me ouve pelo rádio, vamos subir juntos. Eu não sei se essa visão que o pastor Matias teve, se esse sonho, caminhando junto naquele caminho e tal, refere-se exatamente isso, mas eu creio que assim o é, irmãos. Eu estou nesse propósito de levar esta igreja cada vez mais perto do Senhor, através do processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós queremos ver o Senhor, não só ver o Senhor, nós queremos estar para sempre com o Senhor. E eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aonde Jesus for, lá vamos nós. Por que que nós vamos? Porque nós somos o seu corpo. Misticamente falando, somos o seu corpo, do qual ele é a cabeça. Aonde está a cabeça, está o corpo. Jesus vai estar completo. Se a cabeça está no trono, o corpo vai estar no trono. Se Jesus sai do trono e vai visitar alguma coisa no universo, lá vamos nós juntos. Aonde estiver a cabeça, nós vamos estar também, o corpo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. O propósito de Deus para com os que vão ser arrebatados é uma coisa gloriosa. Por isso vale a pena. Vale a pena ser arrebatado, se preparar para o arrebatamento. Irmão, você não imagina como vale a pena. Amado, você não imagina como vale a pena fazer uma aliança de vida eterna com Jesus, entregando a sua vida a Ele, tomando-o como Senhor da sua vida e também o seu Salvador pessoal, e deixando que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, limpando-o completamente, moldando-o na imagem do seu Filho Jesus Cristo, porque a igreja que será levada é uma igreja madura. Se a cabeça é madura, o corpo tem que ser maduro, não pode ser criança espiritualmente falando, tem que ser maduro. A igreja que será levada é uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante a mácula e ruga. E é para isso que a palavra é dada. Se você quer ver, volte um pouquinho em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5,
versículo 25, 26, que eu gostaria de ler, mas vou ler a parte final do 25, que diz assim: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O versículo 26 de Efésios 5 diz: a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Eu quero dizer que Jesus está lavando, Deus está lavando, Jesus está lavando a sua igreja mediante a água da palavra. Por isso, irmãos, a palavra de Deus é fundamental para a nossa vida. Se a palavra de Deus não te lavar, nada te lava. Se não te transformar, nada te transforma. Se não te mudar, nada te muda. E Jesus está lavando a igreja que ele vai levar pela palavra, diz o versículo 26, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante a mácula ou ruga, mas santa e irrepreensível. Está vendo? A igreja vai ser levada? Uma igreja santa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga. Por isto é que o Senhor está dando tempo à igreja, a você que está chegando e a você que está tanto tempo aqui. O Senhor quer mudar. Irmãos, Deus está num propósito tremendo conosco, que Ele quer mudar a nossa vida, limpando-nos, moldando-nos completamente, limpando toda a sujeira, tudo aquilo que Satanás tem lançado sobre nós, aquela sujeira, aquela maneira de pensar errada, de falar errada, de viver errado, de reagir errado, tudo aquilo que é mácula e ruga, coisa que nos impede de vermos e participarmos da santidade de Deus. Deus está limpando a igreja pela palavra. Por isso, quem resiste à palavra, resiste à ação do Espírito Santo na limpeza. Esse tal vai ter que ficar para trás, para ser limpo por uma outra maneira, através do chicote do anticristo. Você quer ficar para o chicote do anticristo? Glória a Deus que ninguém disse amém, né? Ninguém queira. Nós não queremos e nem precisamos. Deus está nos dando tempo. Esta igreja tem um alto privilégio de conhecer essa palavra e se preparar. Amém? Eu tenho que terminar, mas antes eu quero que você abra em Mateus 25 comigo. Jesus fala aqui, em Mateus 25, Mateus 24 e 25, Jesus fala do sermão profético, o último sermão que ele pregou. E no capítulo 25, Jesus conta 3 parábolas, a partir do final do 24 e o 25, ele conta 3 parábolas para ilustrar a necessidade de compromisso e preparação. E no capítulo 25, Jesus diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas ou loucas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo aqui é Jesus Cristo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. E de antes aos que os vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele nas bodas, ou para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Irmãos, nós não devemos ficar presos a detalhes desta parábola, mas as 10 virgens aqui simbolizam a igreja na sua totalidade. Alguns preparados e outros não, alguns vigilantes e outros não, alguns com o azeite do Espírito Santo, né, na sua vida. Todas, aliás, tinham lâmpadas e tinham azeite, portanto eram nascidas de novo, mas não estavam
na sua plenitude do azeite, não tinha plenitude do Espírito Santo nas suas vidas, não levavam a vida cristã a sério. E a Bíblia diz que tardou o noivo, ou seja, já está tardando, já faz quase 2000 anos que nós estamos esperando esse noivo, né, que é Jesus Cristo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. E eu creio que nós estamos chegando nesta meia-noite. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aliás, esta é uma mensagem que tem percorrido a televisão, as pregações dos principais pregadores na televisão e no rádio e nos púlpitos ultimamente, e vai se intensificar mais: eis o noivo, eis o noivo. Então nós precisamos sair agora, vida de santidade. A Bíblia diz que aquelas que estavam preparadas entraram com eles na boda. Essa palavra escatológica que nós estamos dando, esse estudo profético, é para a sua preparação para o arrebatamento. Amém? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Comece a agradecer a Deus por esta palavra que tocou o seu coração. Mas eu quero perguntar aqui entre nós e mesmo pelo rádio, alguma pessoa que ainda não fez uma aliança com Jesus Cristo de vida eterna, que não entregou ainda o seu coração a Jesus, que não compreendeu ainda que foram os seus pecados que levaram Jesus a morrer naquela cruz, e que então você precisa arrepender-se dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus e fazer uma aliança de vida eterna com Ele, recebendo-o como seu Salvador e também como seu Senhor, Senhor da sua vida. Se há alguém entre nós ainda que quer fazer esta aliança, ainda hoje, nascendo de novo, dizendo: Senhor, entra na minha vida, faz morada em mim, levante bem alto a sua mão, quero orar com você. Há alguém entre nós? Pode levantar. Muitas vezes estão levantando, graças a Deus. Mais alguém? Pode levantar a sua mão, glória a Deus. Muitas vidas, pode baixar. Você que ainda não levantou, mas você quer ser arrebatado. Eu quero dizer que para você ser arrebatado, começa com um novo nascimento. Sem nascer de novo, sem fazer esta aliança, sem receber Jesus como Senhor da sua vida, você não será arrebatado. Alguém mais que deseja ser arrebatado ainda, mas não tem certeza da salvação, pode fazer isto agora levantando a sua mão, nós vamos orar com você. Há mais alguém? Levante bem alto. Mais uma vida ali. Mais outra lá atrás, glória a Deus. Mais alguém? Pode levantar bem alta a sua mão, glória a Deus. Eu quero chamar você que levantou a sua mão, peça licença, todos orando agora, peça licença à pessoa que está ao seu lado, vem aqui à frente. Eu o recebo pela fé como o Senhor da minha vida e como o meu suficiente Salvador. Porque neste instante, no meu coração, eu creio que Tu, ó Deus, o ressuscitaste para a minha salvação, e pela fé eu recebo fé. Confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Senhor, coloca os seus nomes no livro da vida. Jesus, confessa diante do Pai estes nomes, diante dos anjos, e dê força sim a estas vidas para te servir de hora adiante. Trabalha, Senhor, no coração de cada uma. Ó Senhor, sela-as com o Teu Santo Espírito, batiza-as com o Teu Santo Espírito, ó Pai, e prepara-as a cada dia, Senhor, cada uma delas para te servir melhor. Jesus Cristo, Filho de Deus, portanto, arreda dessas vidas agora, em nome de Jesus. Nós quebramos todo o poder, toda a base, toda a influência dos demônios de Satanás nessas vidas, em nome de Jesus.